Estamos no Hotel Renascença, em São Paulo, acompanhando o 4º Seminário Jurídico ACREF para a TV ACREF e para o Jornal do Consumidor. Nesta manhã do dia 26 de abril, temas importantes sendo discutidos. A abertura foi do Pancho, do Antônio Augusto, do Dr. Érico Sodré Quirino Ferreira, presidente da ACREF, novos desafios para a reforma do judiciário, estratégias nacionais para reduzir litígios, palavra importantíssima do professor Flávio Cossi Caetano, secretário de Reforma do Judiciário. Tivemos agora o André Luiz Lopes dos Santos, consultor jurídico da ACREF. E, na segunda parte, após o coffee break, com Marc Brude, Pierpolo Cruz Bottini e Antônio Augusto Rodrigues, presidente do COAF, questão da lavagem do dinheiro, sempre preocupando muito as instituições de crédito e financiamento, sistema bancário nacional, que são aliados do governo no combate à lavagem de dinheiro, inclusive com o lançamento de uma cartilha da ACREF hoje. Para a TV ACREF e Jornal do Consumidor, direto do Hotel Renascença, em São Paulo, Alexandre Apple. O André Luiz Lopes dos Santos é consultor jurídico da ACREF, tem participado de diversas reuniões com PROCONs pelo Brasil inteiro e abordou, na sua palestra, tema que nós discutimos lá no Rio Grande do Sul, na plenária do Fórum de Defesa do Consumidor, agora deste mês, que é o PLANDEC, o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Agora, de fato, André, nós que fomos colegas de PROCON, você tocou num ponto. É preciso que a defesa do consumidor seja encarada como uma política de Estado, porque existem diferenças muito grandes de interpretação. Eu acho, por exemplo, que o nosso PROCON de São Paulo, aqui o IDEC, tem uma tendência de generalizar situações que não são verdadeiras em alguns locais desse país. Veja, Alexandre, é um prazer estar falando com você, colega de PROCON de outras épocas. Quando a gente fala num programa nacional, o mercado de consumo, quando a gente fala no setor financeiro especificamente, nós estamos falando de corporações que, em regra, atuam em todo o país e que têm políticas para todo o país. Então, na medida em que nós vivemos numa estrutura federativa, cada estado tem a sua autonomia, tem a sua estrutura de defesa do consumidor. Quando nós pensamos no país e pretendemos, como disse o secretário, com extrema propriedade, reduzir a litigiosidade... Judicialização excessiva. Excessiva. E os bancos são o segundo colocado na lista que ele acabou de mostrar. Problemas no relacionamento com o consumidor são um percentual elevado desse total de demandas dos bancos. Pensar o país de forma mais uniforme nos parece essencial. Respeitadas as autonomias de cada um, não é isso que está na mesa, fazer do SINDEC de fato uma referência onde nós encontremos vetores para uma política nacional de defesa do consumidor. Agora, com o lançamento do PLANDEC, a criação da Câmara, nós havíamos até em conversa anterior com o secretário chegado a sugerir a ele a necessidade de que se recuperasse o Conselho Nacional de Relações de Consumo. Verdade. Né? Falamos disso com ele aqui no final do ano passado e sentimos, sim, na Câmara que foi lançada pelo decreto do PLANDEC, a falta de participação dos setores econômicos na instância decisória, que é a Câmara Ministerial. E isto reforça, na nossa percepção, a necessidade de que os setores e a sociedade civil participem do observatório, dos comitês, naquilo que for possível. E tem assuntos muito críticos ali, como você sabe, regulação, o pós-venda, que é atendimento eu vou dar ao consumidor depois de concluído o ato de consumo.
Mas, de modo geral, para nós é com muita satisfação que a gente vê, de fato, a defesa do consumidor assumiu uma posição de destaque como política pública. Nós trabalhamos por isso há muito tempo. Muito tempo. Desejamos, durante muito tempo, que fosse realmente uma política de Estado. Sem dúvida. Quem quer contato com o André, eu estou colocando na tela, nesse momento, o site da ACREF. Perfeito. Faz contato com a ACREF, com o Pancho, conosco, no Consumidor RS, também está na tela, www.consumidorrs.com.br. Nós encaminhamos seu e-mail, sua dúvida, um contato com o André. Acho importante que o sistema financeiro, a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, tenha o apoio em você, né, para fazer essa interface com os PROCONs, com o Sistema Nacional. Parabéns, André, pelo teu trabalho. Eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição na CREF. Com muita satisfação, a gente vê, ao longo dos últimos anos, o tema defesa do consumidor, de fato, ganhando um espaço muito grande na agenda política do país. E agora, recentemente, todo ano, no dia 15 de março, é o Dia Internacional do Consumidor, alguma espécie de comemoração se faz, e neste ano a presidente Dilma participou diretamente desse evento e lançou o Plandec, o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. E o fez, em termos jurídicos, com base em 2 decretos, um deles instituindo o Plandec e o outro trazendo algumas regras novas para o comércio eletrônico. Simultaneamente aos decretos, na mesma data, trazendo para o nosso contexto, o mercado financeiro, também o Conselho Monetário Nacional editou, na mesma data, 3 novas resoluções, todas elas focadas em transparência no relacionamento com o consumidor, trazendo um novo patamar de exigência, de clareza em contas correntes, no CET, nas operações de câmbio, e o foco, de fato, é sempre aumentar a chance do consumidor compreender o que é que ele está fazendo no seu relacionamento com o setor financeiro. Dentro do plano, são 3 as principais frentes de atuação que o governo coloca como agenda nos decretos. A primeira delas, totalmente em linha com a fala do secretário, prevenção e redução de conflitos. E aqui, mais uma vez, a questão do diálogo é fundamental para isso. Diálogo institucional mesmo, entre o setor, entidades como a própria CREF, como nós fazemos habitualmente, e a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é o órgão de coordenação do sistema de defesa em todo o país. Há também uma agenda de regulação e fiscalização. O pano de fundo aqui é tentar aproximar a defesa do consumidor dos agentes reguladores, dos setores regulados da economia, e fortalecimento dos órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa. O foco principal aqui são os PROCONs, os órgãos executivos dessa política nacional, mas dentro do sistema estão também, por exemplo, as defensorias. A do Rio de Janeiro, por exemplo, na área de defesa do consumidor, seguramente a de atuação mais antiga e destacada do país. E em cada uma dessas frentes, há uma série de assuntos que chamam a atenção pela sua relevância. O primeiro deles que a gente destaca aqui é aprimoramento dos serviços de pós-venda. Esse tem sido um tema extremamente crítico para a defesa do consumidor. Eu trouxe muita gente para o mercado de consumo, os padrões de consumo e os níveis de consumo aumentaram muito. Como é que eu faço para lidar com esse consumidor depois do consumo? Quando ele tiver um problema. Quais são os canais pelos quais eu vou me relacionar com ele e administrar problemas que advirão desse relacionamento. Garantia de efetividade da execução das multas dos PROCONs. Esse é um tema sempre muito crítico para os setores da economia em geral. A gente tem assistido a um aumento do volume de multas e dos valores das multas dos PROCONs. Historicamente, para quem trabalha no sistema de defesa, esta era uma angústia, quando eu estava lá e continua sendo hoje, pelo que eu escuto dos meus amigos que continuam lá, garantir que haja efetividade, porque hoje, na prática, o que acontece? Aplica-se a multa e ela é judicializada. Se não for 100%, é muito perto disso. Todas as multas de valor significativo acabam virando processo, onde as empresas vão questionar a decisão administrativa. E um tema que aparece novamente no decreto e que é absolutamente central e muito difícil, que é a promoção da educação para o consumo. Se nós estamos falando de 40, 50 milhões de novos consumidores, nós estamos falando de pessoas que têm, sim, um déficit enorme de preparação para lidar com essa realidade de mercado, sobretudo quando isso envolve a operação de crédito, que a imensa maioria dos novos consumidores veio ao mercado com base no maior acesso ao crédito.
Dentro dessa estrutura instituída pelo decreto, foi criada a Câmara Nacional de Relações de Consumo. É uma instância decisória responsável por fazer acontecer tudo aquilo que se planeja por meio do Plandec. Na composição da Câmara só há representantes do governo. E a Câmara é a instância decisória do plano, né? Então, tanto por parte dos setores produtivos quanto das entidades civis do consumidor, defesa do consumidor, houve um questionamento do tipo: onde estamos nós neste processo? O grande ponto é que a consequência jurídica disto pode ser a eliminação daquilo que na escola, na Faculdade de Direito, a gente fala o direito do fornecedor dentro do código, que são os 30 dias para solucionar vícios dos produtos colocados no mercado. Dentro do plano ainda também, abaixo da Câmara, como uma instância técnica de estudos e proposições, foi criada o Observatório Nacional das Relações de Consumo. E aqui, de fato, é a área onde os setores terão de participar mais ativamente para, de fato, poder levar as suas ansiedades e as suas opiniões, seus pontos de vista para dentro desse processo. Por hora, foram criados esses 3 comitês técnicos: consumo e regulação, consumo e turismo, consumo e pós-venda. Mas o próprio decreto diz que outros poderão ser criados, além desses 3 já definidos. Regulação, o objetivo é aproximar mais os reguladores, no nosso caso, o Banco Central, e no mesmo dia do plano foram editadas aquelas resoluções, acho que vale claramente como um sinal para nós. E um tema que está no coração do plano, embora no decreto ele apareça de forma muito sutil, mas ele está no centro do plano, é o fortalecimento dos órgãos de defesa do consumidor. E nesse cenário há uma proposta clara por várias frentes de fortalecimento desses órgãos. Agora, recentemente, houve até uma audiência pública sobre esse projeto de lei que está aí, que é de origem do Executivo e especificamente focado em aumentar o poder dos PROCONs. De que forma? Por exemplo, dando a eles a prerrogativa de aplicar medidas corretivas no ato. Numa audiência, por exemplo, que seja determinado o ressarcimento de valores que se entenda tenha havido cobrança indevida. Acordos feitos nos PROCONs deverão passar a valer como títulos extrajudiciais. Hoje, para que isso aconteça, os PROCONs fazem convênios com os tribunais estaduais. Na forma que está no projeto, não vai mais precisar do convênio. O acordo feito no PROCON, pela natureza contratual, passa a ser reconhecido como um título executivo. E, além disso, nós temos também em trâmite no Senado 3 projetos de lei que se chama genericamente de mini-reforma do CDC, com 3 frentes diferentes, e todas elas afetam de forma substancial o setor financeiro. Aqui fica muito mais como um ponto de atenção para que estejamos todos atentos a isso. O primeiro deles é mais evidente: superendividamento. Agora, no comércio eletrônico, um dos temas de fundo o cancelamento de uma operação no cartão de crédito, da compra da geladeira, vai afetar a operação de crédito, por exemplo. Isso é uma consequência assim, palpável para o setor e a gente tem que estar muito atento a isso. E mudanças no trâmite processual das ações coletivas, também para fortalecer as ações coletivas de uma forma que merece a nossa atenção. O SINDEC foi um claríssimo avanço para todos os lados, para a defesa do consumidor e para nós também, para enxergarmos o que é que está acontecendo e o que é que está sendo registrado em termos de problemas de consumo em todo o país, de forma única, numa única plataforma. Ele começou a ser montado em 2003 e a operar em 2005. O SINDEC tem um potencial imenso para ser um referencial do que é que está dando problema no mercado, para que a gente possa ter foco nos nossos esforços de como reduzir esse número de conflitos. Mas, para isso, precisa haver um pouco mais de coerência, de uniformidade nos dados que estão ali dentro. Hoje, a gente vê instituições lançadas ali com questões que, na nossa avaliação, merecem mais diálogo, e esses comitês criados pelo Observatório nos parecem ser o grande espaço, a grande oportunidade para que a gente aproxime esse diálogo com o governo. Temos de participar disso, como entidades representativas do setor. Estamos reencontrando o professor Pier Paulo Cruz Bottini, ele que é advogado e professor de Direito da USP. Tivemos a oportunidade de entrevistá-lo no 3º Congresso Jurídico da CREF em Porto Alegre, agora aqui no Hotel Renascença, em São Paulo. Hoje vai ser feito o lançamento da cartilha
de prevenção à lavagem do dinheiro. Importante o tema e saber que o sistema financeiro está integrado ao governo nessa questão, professor. Isso, o sistema financeiro é um dos órgãos mais regulados, mais organizados em relação à prevenção de lavagem de dinheiro. Então, o Banco Central tem uma série de circulares, existem uma série de normas, e os bancos e as instituições financeiras, as instituições de crédito, elas estão desenvolvendo cada vez mais setores para evitar qualquer colaboração com o crime organizado, com a lavagem de dinheiro. Então, a ideia aqui é discutir um pouco isso, discutir como aprimorar esses sistemas de controle para justamente isolar os agentes de lavagem de dinheiro, fazer com que eles não consigam esquentar esse dinheiro sujo e não consigam reintegrar ele na economia. Uma alegria revê-lo, uma boa palestra. Muito obrigado. A minha ideia, rapidamente, aqui é dividir essa palestra, essa conversa, em duas etapas. Em primeiro lugar, falar um pouco das alterações recentes no marco legal a respeito da lei de lavagem de dinheiro. E, dentro disso, falar um pouco também das inovações na interpretação desse marco legal que foram feitas no âmbito da Ação Penal 470, a chamada Ação Penal do Mensalão, que tem um impacto claro nas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro. E depois trazer algumas sugestões de como se proteger ou como enfrentar de uma maneira segura essas novidades, essas interpretações, essa expansão do âmbito de abrangência da norma penal de lavagem de dinheiro. Diante disso, qual é a grande estratégia de combate à lavagem de dinheiro? Na medida em que o poder público, e toda vez que eu falo isso, o Gustavo fica bravo comigo, depois ele vai responder, mas na medida em que o poder público não tem capacidade de identificar todos os atos possíveis de lavagem de dinheiro, até porque a criatividade e a dinâmica da movimentação do dinheiro ilícito ela é muito constante, então a estratégia do poder público é se apropriar da colaboração com algumas entidades privadas, que atuam, que trabalham nos chamados setores sensíveis, ou seja, identificar aqueles setores mais comumente utilizados para a lavagem de dinheiro, em geral, aqueles setores que trabalham com dinheiro massificadamente, e aqui eu estou falando do setor bancário, eu estou falando do setor de crédito, eu estou falando de uma série de setores que podem, consciente ou inconscientemente, trabalhar para encobrir, para ocultar esse capital de origem ilícita. Então, qual é a estratégia do poder público? É forçar uma colaboração com esses setores, impondo a esses setores sensíveis uma série de obrigações. Quais obrigações? Primeiro, registrar quem são seus clientes, isso vocês sabem muito bem, registrar quais são essas operações, comunicar às autoridades, às unidades de inteligência financeira, as operações suspeitas e desenvolver sistemas de compliance para permitir que as instituições possam, de maneira adequada e de maneira eficaz, cumprir com essas obrigações. Com isso, o poder público espera, com essa colaboração, identificar exatamente essas operações suspeitas e ter uma atitude, uma política mais racional de combate. Em relação à nova lei, ao novo texto legal de lavagem de dinheiro, quais são as principais alterações que impactam diretamente o setor de crédito, o setor bancário e o setor financeiro? Em primeiro lugar, importante foi a ampliação do rol de crimes antecedentes. Como nós sabemos, a lei anterior de lavagem de dinheiro estabelecia que, para lavar dinheiro, esse dinheiro sujo ele deveria prover de um rol taxativo de crimes antecedentes. Só crimes graves, como crimes contra a administração pública e tráfico de drogas, seriam crimes antecedentes passíveis de gerar um capital passível de ser lavado. A partir da nova lei, isso se ampliou significativamente. Como vocês sabem, agora todos os crimes, todas as contravenções penais podem gerar dinheiro passível de lavagem. O que isso impacta diretamente o setor de compliance e o setor financeiro? Eu acho que especificamente a definição de que crime fiscal pode ser um crime antecedente de lavagem de dinheiro. Segunda questão, essa ampliação de rol de crimes antecedentes está trazendo alguns efeitos práticos importantes para o processo de crimes de lavagem de dinheiro. Especificamente agora, quando eu aumento o número de crimes antecedentes, é evidente que eu vou aumentar o número de processos por lavagem de dinheiro. E quando eu aumento o número de processos de lavagem de dinheiro significativamente, eu percebo ou começo a perceber a incapacidade das varas especializadas de lavagem de dinheiro de dar conta desse processamento. A previsão legal expressa do chamado dolo eventual na lavagem de dinheiro. Isso também é muito importante para a atividade cotidiana dos senhores. O que é dolo eventual? Veja, antes, para ter lavagem de dinheiro, só haveria a condenação de alguém por lavagem de dinheiro diante do chamado dolo direto. O que é dolo direto? Eu sou um agente financeiro, eu sei inequivocamente que aquele dinheiro que vem na minha mão vem de um crime e eu tenho a intenção de ajudar a ocultar ou dissimular esse dinheiro. Isso é dolo direto.
Pois bem, o que é dolo eventual? É quando o dinheiro chega na minha mão e eu não tenho certeza se ele vem de um crime ou não. Eu suspeito. Eu tenho uma razoável suspeita. Nesse caso, se ainda assim eu colaborar com o seu encobrimento, eu estou ou não praticando lavagem de dinheiro. Em terceiro lugar, e terceira alteração bastante importante, é a ampliação dos setores sensíveis, ou seja, como eu disse para vocês, a lei de lavagem de dinheiro estabelece e indica alguns setores sensíveis que têm a obrigação de conhecer o seu cliente e de comunicar ao COAF as atividades suspeitas. E, por fim, ainda na lei aqui, eu já estou encerrando em relação à lei, mas a obrigatoriedade de comunicação regular da não existência de operações suspeitas dentro da instituição. Portanto, agora eu não tenho que comunicar só a operação suspeita, mas também tenho que comunicar a não existência de comunicação suspeita. Isso vai exigir a criação de estruturas e de um sistema maior de comunicação. Mas, enfim, a ideia é trazer um pouco desse cenário só para dizer que isso não significa, evidentemente, que toda a atividade bancária ou de crédito é uma atividade que vai necessariamente levar as pessoas a uma condenação criminal. O que eu quero dizer é, efetivamente, há aí um novo cenário, e para esse novo cenário, para evitar aí uma responsabilidade criminal, uma responsabilidade administrativa, uma crise de imagem muito grande, me parece aqui fundamental para evitar ser atingido por essa expansão da interpretação da norma penal, me parece fundamental aqui o desenvolvimento de um sistema de compliance. O que é o compliance? É um setor ou é um profissional que é fundamental em todos esses ramos de atividade de setores sensíveis, ou seja, alguém que se dedique exclusivamente a conhecer essas normas, a conhecer as regulações, as resoluções, a conhecer a jurisprudência a respeito dessas normas e que possa o tempo inteiro estar municiando a entidade ou a instituição financeira de elementos para evitar uma responsabilização criminal. Ou seja, a ideia de desenvolver um sistema de compliance não é uma mera formalidade, não é um mero capricho, mas hoje em dia me parece fundamental ainda mais, porque está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que traz a responsabilidade das pessoas jurídicas por atos de corrupção. E, a partir daí, quando a pessoa jurídica demonstrar que ela tem um sistema de compliance funcionando e adequado e razoável, é muito provável que ela consiga se eximir de uma responsabilidade criminal por isso. O setor de compliance custa? Custa. É um custo a mais? É um custo a mais. Mas me parece que ele tem dois benefícios, e aqui já estou encerrando, fundamentais. Em primeiro lugar, ainda que ele custe mais, ele vai economizar e ele é bem mais barato do que responder a um processo criminal.